Acordo de cooperação entre a Unesp e a Universidade Metropolitana de Oslo, na Noruega, promove o intercâmbio de alunos e professores. Em visita ao campus em Bauru, os noruegueses participaram de atividades e visitas para o desenvolvimento de pesquisas na área de tecnologias assistivas e produtos para pessoas com deficiência. No quadro Conexão Unesp, vamos conhecer a discussão apresentada no livro Sorry, It's Over, A Morte da Música Clássica, lançado recentemente. O autor, Tiago de Souza, é mestrando em artes pela Unesp e desenvolveu o material durante o trabalho de conclusão do curso de composição musical na universidade. É quarta-feira, 9 de maio, Unesp Notícias está no ar. Boa tarde. Estimular o desenvolvimento de tecnologias assistivas e de produtos para pessoas com deficiência é a proposta de um acordo de cooperação internacional firmado entre a Unesp e a Universidade de Oslo, na Noruega. A intenção é desenvolver pesquisas conjuntas e promover o constante intercâmbio de estudantes e professores entre essas instituições. Uma primeira visita foi feita ao campus em Bauru e a Sorri foi escolhida para receber as primeiras ações do projeto. Experiências para chegar mais perto das dificuldades que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida enfrentam no dia a dia. Essa foi a proposta de uma atividade da disciplina ofertada pelo professor de design da Unesp em Bauru, Fausto Médola. Neste teste, por exemplo, a ideia era chegar o mais próximo possível dos desafios que idosos com baixa visão têm ao ler e escrever. Além dos alunos do curso, 5 estudantes e um professor da Universidade Metropolitana de Oslo participaram da vivência. É que ela faz parte de um acordo de cooperação entre as duas universidades e busca justamente incentivar um novo olhar dos alunos ao pensar produtos para esse público. Essa é uma disciplina que ela se encontra com o tópico principal do projeto, que é tecnologia assistiva, né? São produtos, estratégias, serviços e metodologias para pessoas com deficiência. E ela busca promover para os alunos uma experiência de sensibilização, né? Como essa prática aqui, no que diz respeito às situações que as pessoas com deficiência, os idosos têm no desempenho das atividades diárias, nas rotinas aí, né? Tanto o Matheus, aluno do curso de design, quanto o Henrique, que veio visitar a Unesp, entenderam a proposta. É sempre uma sensação de receio, né? Quando você está vendado e com uma bengala andando, quando você está numa cadeira de rodas, você não sabe direito o que vai acontecer, porque você não está acostumado àquela realidade, né? É sempre um receio, então, saber que essas pessoas vivem isso no dia a dia delas. Então, talvez uma cadeira de rodas que é um pouco mais instável que a outra, né? Então, ou um tipo de bengala que tem um sensor de obstáculos. Então, eu vejo qual é o contexto dessas pessoas, como eu posso ajudar elas, com que material eu posso quantificar. Tenho toda uma noção de outras áreas do design que eu posso incluir no que eu já estudo também. Eu acho que a sensação e o sentimento de estar no mesmo lugar de uma pessoa com deficiência pode abrir minhas ideias para criar produtos que eles realmente precisam e abrir meus olhos para como eles podem usá-los e os problemas que eles realmente enfrentam. Desde o início do ano passado, as duas universidades vêm desenvolvendo juntas iniciativas de educação e de pesquisa na área de inclusão com o financiamento de um centro norueguês de cooperação internacional em educação. Estou muito impressionado com a qualidade da pesquisa e do ensino que vocês têm aqui na Unesp. É fantástico. Eu e meus alunos temos muito que aprender aqui. Só tenho coisas positivas a dizer. É uma experiência fantástica estar aqui. Mas a atividade é só uma etapa do acordo firmado. Um dos objetivos da parceria é o desenvolvimento de novos produtos que facilitem a vida de pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Essas novidades vão beneficiar os pacientes atendidos aqui na Sorri. Por isso, os estudantes noruegueses fizeram uma visita à instituição.
Eles conheceram a estrutura oferecida no local e as oficinas de produção das chamadas tecnologias assistivas. São ferramentas e recursos desenvolvidos que garantem a autonomia e independência na hora de realizar tarefas do dia a dia. 5 pacientes da Sorri foram escolhidos para fazer parte dos estudos. Nós profissionais vemos muitas vezes as necessidades dos pacientes, a gente tem alguns equipamentos que estão disponíveis no mercado, mas como os nossos pacientes têm necessidades singulares, individuais, esses equipamentos muitas vezes não atendem essas necessidades e a gente precisa adaptar. E aí esses profissionais sabem exatamente muitas vezes qual é o melhor material que a gente pode utilizar para fazer essa adaptação, né? Qual é o material não só a nível de produto em si, mas de custo, peso, enfim, né, que a gente vai conseguir efetivamente garantir a participação desse paciente com essa adequação. Uma experiência que animou o professor norueguês. Para ele, essa é uma oportunidade de entender melhor o sistema de reabilitação brasileiro. Eu pergunto o que esperar dessa parceria e ele diz que ainda é cedo para fazer um detalhamento, mas garante que vai voltar à Noruega com uma bagagem cheia de experiências e de ideias a colocar em prática. Acho que as ideias que tivemos aqui vão nos conduzir a soluções mais criativas em tecnologias assistivas do que se estivéssemos trabalhando de forma isolada em nossos laboratórios e estúdios. Acho que temos que esperar um pouco ainda para ver os resultados concretos pensados pelos alunos, mas já posso dizer que aprendemos uma nova forma de fazer design, uma forma diferente. Estão abertas até o dia 25 de maio as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC Ensino Médio. Ele tem o objetivo de despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino médio e profissional da rede pública de ensino por meio de atividades de pesquisa científica ou tecnológica. As bolsas oferecidas são no valor de R$ 100 por um período de 1 ano. As inscrições devem ser realizadas pelo professor orientador no sistema PIBIC online. A divulgação dos projetos escolhidos sai em julho e a implementação das bolsas tem início em agosto. Entre amanhã e sexta-feira não há previsão de chuvas para o estado de São Paulo, inclusive na região de Bauru. O sol aparece por aqui, as temperaturas sobem gradualmente durante a tarde, mas permanecem amenas durante a manhã e a noite. Neste momento, a umidade do ar está em 50%. Os ventos são de 3 km por hora. Hoje a mínima foi 16 e a máxima 27 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 15 e 29 graus. Chegou a hora de mais um Conexão Unesp e a gente vai conhecer o debate proposto pelo livro Sorry, It's Over, A Morte da Música Clássica. Ele é resultado de uma monografia que recebeu o certificado de excelência no Instituto de Artes da Unesp. E quem conversa com a gente é o autor Tiago de Souza. Ele é professor de música, artista audiovisual e atualmente faz mestrado em artes pela Unesp. Vamos conferir o que ele tem para nos contar sobre essa produção. Inicialmente eu pesquisava a música contemporânea, a música do século XX, na vertente assim, música erudita. O meu objeto de pesquisa mudou completamente. Durante a faculdade eu passei a respeitar as manifestações populares, a música pop, a música da grande mídia, e passei a ter um olhar analítico por ela. E esse livro é fruto disso. Uma coisa que me interessou foi perceber que a música pop ela é muito criticada por parte dos intelectuais, sejam eles musicólogos, intelectuais do meio musical, ou sejam eles intelectuais do meio geral, intelectuais das letras, da filosofia. E aí eu pensei, o que está por trás? O livro se dedica a isso. O que está por trás dessa crítica raivosa ao pop? Não seria uma espécie de ressentimento, já que os músicos populares, os músicos pop, como Anitta, por exemplo, têm tudo aquilo que todo artista, no fundo, deseja. Por mais erudito que seja, todo artista deseja reconhecimento pelo trabalho, fama e grana. Uma característica do pop também é que essas coisas vêm muito cedo. Uma cantora como a Anitta tem apenas 23 anos e ela conseguiu, nesse
pouco tempo de vida, coisa que muito erudito vai morrer sem conseguir. Então eu trouxe uma coisa que o Nietzsche faz na filosofia, que é pensar o ressentimento como categoria de análise, como forma de análise. É preciso dizer também que um autor chamado Thomas Sowell fala da covardia dos intelectuais em sempre culpar o outro. Por exemplo, eu comparo no livro como é que está o público da música erudita e o público da música pop, da música da grande mídia, seja em qual gênero for. O pop não é só um estilo de música, eu me refiro ao pop no sentido do sucesso, daquilo que enche os palcos, enche as casas de show. Então eu comparo como é que tá a música erudita e como é que tá a música popular. A gente percebe uma grande ausência do público e os músicos eruditos ou intelectuais que frequentam os ambientes eruditos sempre usam a desculpa de culpar o outro por essa ausência de público, por essa ausência de interesse na música erudita, na música clássica. A culpa é sempre da sociedade, do Estado, do sistema econômico, do capitalismo, nunca é dos próprios músicos. Existe também um importante musicólogo que ele olhou as manifestações musicais do século XX, as manifestações experimentais, e fez o seguinte questionamento: será que dessa vez a culpa não é dos compositores que estão fazendo tanta loucura e ninguém vai aos concertos, produzem uma música ruidosa, uma música que causa repulsa a muitos ouvintes? De fato, se a gente pegar o exemplo do Brasil, o Brasil não é um país em que a educação é incentivada, em que a cultura é estimulada. Contudo, a gente tem que levar em conta que o desinteresse por manifestações eruditas, musicais, é um fenômeno mundial. Ou seja, uma pessoa que não se interessa por ouvir música erudita não é porque ela é burra, não é porque o Estado não investiu na educação dela, é por opção. Um exemplo que eu dou é o músico Steve Reich, que é um compositor na vertente erudita, um compositor minimalista. Ele disse assim numa entrevista: eu entendo a música do Brahms, mas essa música não me interessa, não dialoga comigo. Ou seja, é uma questão de opção, não é uma questão de, como muitos intelectuais pregam, se você tem um desinteresse pela música erudita, pode ser uma questão de opção. Talvez ela tenha elementos que não dialoguem com o nosso tempo presente. Talvez ela tenha elementos que pertençam de fato a outro tempo, quando a dinâmica era outra, quando se vivia outras coisas. É basicamente isso que eu trouxe no livro. Bom, e para finalizar, essa minha pesquisa foi apresentada na Unesp em 2016, ganhou um certificado de excelência e agora está sendo publicada pela Novas Edições Acadêmicas. Espero também ter contribuído de alguma maneira para o debate, para trazer o debate musical para um grande público, não falar só para especialistas. E espero ter contribuído de alguma maneira para o pensamento, para a reflexão, seja no âmbito acadêmico, ou seja uma reflexão mais introspectiva da gente com a gente mesmo, pensando sobre as questões da vida. Muito obrigado pela atenção. O Unesp Notícias fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar também pelo site e pela página da TV Unesp no Facebook. Eu te vejo aqui amanhã no mesmo horário. Tchau! Thank you.